Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatada em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Efeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia! E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas,
E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Amados irmãos, que lindo esta mensagem. O nosso Senhor Jesus, depois de ter andado 3 anos e meio com o apóstolo João, ensinando pelas terras da Galileia, por Cafarnaum, por Nazaré, as margens do lago da Galileia e em todo o caminho, de Samaria até a Judeia, a Israel, de Israel, a Jerusalém, a cidade de Jerusalém. O apóstolo João caminhou e andou 3 anos e meio, aprendendo diretamente com o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai. E o apóstolo João era o apóstolo mais jovem, A Bíblia nos deixa indícios muito fortes, e bem evidentes, de que o apóstolo João era o apóstolo mais jovem de todos os 12 apóstolos. E no final da sua vida, quando João era já muito velho, ou velhinho, com carinho, já muito próximo dos 100 anos, os romanos prenderam João na ilha de Patmos. E João ficou ali preso por um bom tempo. Mas Deus tinha um mistério. O Senhor Jesus tinha algo grande para o apóstolo João. Então, o Senhor Jesus apareceu, apareceu em visões, apareceu ali, diretamente a João, falando com ele, de uma forma extraordinária. E quando o texto nos diz que quando João viu a presença do Senhor Jesus, no versículo 14 diz: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aí no verso 17 diz assim: e eu, quando o vi, a Jesus, o apóstolo João falando, quando vi a Jesus, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim, sobre João, a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E ainda no versículo 8, Jesus havia falado para ele: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, nosso Senhor Jesus, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o primeiro e o último, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Santo dos Santos, Ele é o Todo-Poderoso. Quem tem um Deus como o nosso Deus? Por esse mundo tão diferente, por esse mundo de tantos continentes, tantas culturas, tantas tradições, muitas demoníacas. Uns adoram cobras, outros adoram serpentes, outros adoram imagens de tijolo, outros adoram imagens de madeira, outros servem a deuses como estrelas, Saturno, outros ficam pelos misticismos, outros ficam nas filosofias, outros ficam nas tradições ancestrais de adoração aos mortos. Mas nós, igreja, nós temos o Deus que vive. Diz aqui, aquilo que era e que é e o que há de vir. O nosso Deus vive.
Porque o nosso Senhor Jesus foi pregado numa cruz. Se entregou voluntariamente para levar sobre ele os nossos pecados. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e vai voltar, e está voltando. Nós temos que estar muito ligadinhos com o Papai do Céu, igreja, e com o Senhor Jesus. Porque muitos dizem, há tantos anos que dizem que vai voltar e não voltou. E estão equivocados. Não conhecem as Escrituras, não conhecem a Palavra de Deus. Porque Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, no tempo dele. Na volta do Senhor Jesus. Mas quem ouviu falar de Jesus e rejeitou, quem negou o Senhor Jesus, quem ignorou a sua mensagem e foi dormir e não acordou, já está tendo um encontro com o Senhor Jesus e vai ter que dar conta. Também aquele que parecia que tinha muita saúde, andava correndo, saltava, comprava, vendia, mas um dia o coração parou de bater, parou de funcionar, e foi-se o respiro, e foi-se a vida. Esse também já teve um encontro com Jesus. Então o nosso Senhor Jesus, ele vai voltar para arrebatar a igreja, mas ele vem individualmente para cada um dos seres humanos, quer tenham aceitado Jesus, quer tenham negado Jesus. Mas cada um deles, se já partiu, se já morreu, já teve um encontro com Jesus. Então Jesus já voltou para eles. Agora, para arrebatar a igreja, vai voltar no tempo do Senhor Jesus. Mas nós temos que estar preparados, porque nós vamos dormir, não sabemos se acordamos. Então é tempo de declararmos o Senhor Jesus no nosso coração. Lá no livro de Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10, diz assim: nós temos um coração para crer, uma boca para confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E todo aquele que crer no coração e confessar com a boca será salvo. Crês tu, meu irmão? Crês tu, minha amiga, meu amigo que está ouvindo, vendo esse vídeo aí? Eu sei que crês.